Bem-vindo à nossa aula 3 e a gente tem falado sobre essa introdução a esse tópico de louvor. A gente entender um pouquinho mais o que é uma vida de louvor. E a gente já falou que a mudança é o propósito do louvor, ou seja, quando a gente está adorando a Deus, nós estamos sendo transformados. Né? Há uma mudança acontecendo dentro de nós para que nós nos tornemos facilitadores do milagre de Deus, facilitadores do reino de Deus, permeando e invadindo a terra. E como é que isso acontece? Isso acontece através do catalisador, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que gera transformação verdadeira no nosso coração. E hoje a gente vai falar sobre algo muito importante que a gente tem que ter no nosso coração, porque não dá para adorar a Deus sem isso. A substância do nosso louvor tem que ser a fé. A fé é a substância do louvor. Eu quero que você comece com essa palavra, que louvor é a maior expressão de fé. Porque quando cantamos o resultado o resultado antes do resultado se manifestar. Quando a gente está falando de louvar a Deus, a gente falou na aula passada da gente conhecer a Deus através da sua palavra. E aí quando a gente começa a conhecer a Deus através da sua palavra, fé é gerado no nosso coração. Ora, a fé vem por ouvir, é o que Paulo diz aos Romanos. A fé vem por ouvir, e ouvir qualquer coisa não, ouvir a palavra de Cristo. E louvor, a gente pode dizer que é o clamor de vitória do cristão. Quando a gente está louvando a Deus, é uma posição de vitória diante dele. É uma força espiritual que faz com que os principados e potestades saibam que eles são derrotados. Louvor demonstra o modo de celebração em que estamos por causa da vitória de Cristo, por causa da vitória que ele já conquistou na cruz do Calvário. 2 Crônicas, capítulo 20, vai lá comigo. É uma passagem que a gente usa muito, porque tem muito a ver com essa questão de fé. Então, a fé é a substância de uma vida de louvor. 2 Crônica, você lembra que Josafá estava sendo atacado pelos moabitas, pelos amonitas, e veio medo que bateu sobre Josafá, mas Josafá, a primeira coisa que ele faz é se consultar com o Senhor, ele busca o Senhor. Ele apregou um tempo de oração, de jejum, para que eles pudessem buscar ao Senhor. E aí no verso 21, diz: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Porque o que estava acontecendo? Eles tinham ouvido a voz de Deus, e Deus tinha dito para eles: vocês não vão precisar lutar. Vocês não vão precisar lutar, porque essa batalha não é de vocês. Essa batalha é minha. Eu vou lutar para vocês. E aí o Espírito do Senhor, que havia vindo e havia trazido paz para o coração de Josafá. E Josafá, veja que não foi Deus que falou: então selecione os cantores. Não, Josafá, ele percebe o poder do louvor. E ele coloca cantores e instrumentistas que vão à frente falando o quê? Cantando a palavra, cantando aquilo que eles conheciam de Deus. Eles não cantaram qualquer coisa, eles cantaram aquilo que eles tinham recebido da palavra de Deus. E eles poderiam ainda ficar com medo, não, mas eles se levantam em fé, eles confiam em Deus. E diz lá que eles cantaram: rendei graças ao Senhor. Eles começam a agradecer ao Senhor. E veja, rendei graças ao Senhor. Eles chamam o nome da aliança de Deus, Jeová. Aquele que está presente, aquele que vem ter comunhão conosco. Rendei graças ao Senhor. Por quê? Porque a sua misericórdia. E não, essa palavra misericórdia aqui, não é que Deus apenas estava, coitadinho deles. A palavra misericórdia aqui é muito forte, a palavra resed. A palavra resed significa amor leal, amor que não abandona. A palavra resed significa aliança. A palavra resed significa graça. Eles estavam cantando: nós podemos agradecer a esse Senhor, que é um Deus
pessoal para a gente, porque a sua graça, o seu favor está se manifestando, o seu amor leal está se manifestando, a sua aliança está se manifestando. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, uau! Tendo eles começado a facilitar, veja, louvor facilita, gente. A mudança aconteceu. Nós já falamos isso. Aconteceu com Paulo e Silas. Eles estavam orando e cantando louvores e de repente, em 2 Crônicas a mesma coisa. Tendo eles começado a agir pela fé. Ei, muitas vezes eu e você vamos ter que começar a agir pela fé. E começar a agir pela fé cantando louvores, dando louvores a Ele, antes que o milagre se manifeste no mundo natural. Porque a substância de uma vida de louvor é a fé. Fé agrada a Deus. Aleluia. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e do Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Ou seja, a fé é a substância que vem por detrás do louvor. E existem 4 elementos básicos para a gente ver sobre essa questão da fé. A fé, ela envolve 4 elementos básicos: crer, confiar, depender e obedecer. Crer fala de você acreditar no que Deus diz ou considerar o que Ele diz como sendo verdadeiro. E minha pergunta para você é: você realmente crê que aquilo que a palavra de Deus diz é a verdade? Porque um dos elementos da fé é a gente acreditar no que Deus diz. Ora, se Deus disse, é a verdade. E é com base nisso que eu louvo a Ele, porque aquilo que Ele diz é a verdade. Por isso é que a adoração ela tem que ser em espírito e em verdade. Eu tenho que crer que a palavra de Deus é verdadeira. Aleluia! Glória a Deus! Número 2, uma outra característica da fé é confiar em quem Ele é. Ou se entregar aos cuidados do caráter de Deus. Ora, quanto mais eu vou me entregando à verdade, mais eu tenho esse relacionamento com o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. E eu estou crendo, então, que a Bíblia diz que Ele é aquele que me mostra o caminho pelo qual eu devo andar. Então agora eu vou começar a confiar em quem Deus é. Número 3, eu preciso agora depender da autoridade de Deus. Quando Ele me dá uma direção, quando Ele me dá uma instrução, ou seja, estar sujeito, subordinado sobre o domínio, sobre a autoridade e sobre a influência de Deus. Isso também é fé. Me sujeitar a Deus também é fé. E número 4, obedecer, ou seja, submeter-se à vontade de Deus para a execução de um ato. Não é só que Deus está querendo com que eu o conheça, mas no final desse conhecimento eu tenho que me sujeitar à vontade dele para que aquilo que ele está me pedindo seja manifesto aqui na terra. Gente, é sempre o céu sendo trazido para a terra. Quando a gente fala de louvor, quando a gente fala da fé, a fé está manifestando o céu na terra. Fé é um estilo de vida. É o tipo de vida que nos leva além da nossa zona de conforto, onde a nossa dependência total para a nossa existência e o nosso sucesso estão totalmente dependentes de Deus. É o lugar onde não há segurança em nada a não ser em Deus. Fé não tem motivos ocultos ou planos fora da vontade de Deus. Fé é um estilo de vida altruísta que tira os nossos olhos de nós mesmos e os coloca em Deus. Fé é o único estilo de vida que agrada a Deus. E isso é caracterizado pela nossa vida de louvor. Se nós andamos com uma vida de fé, nós vamos andar com uma vida de louvor. Com uma vida onde nós elogiamos a Deus por quem Ele é, por aquilo que Ele diz na sua palavra, apesar daquilo que eu estou vendo com os nossos olhos naturais. Por isso que a Bíblia diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé.
E fé significa crer naquilo que ele diz, confiar em quem ele é, depender da sua autoridade e obedecer à sua vontade. Fé é uma expressão do nosso louvor. E o louvor é uma expressão da nossa fé. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus, a gente se vê na nossa próxima aula.